O Choro na Pintura, por Ana Carolina Mondini. Bem reticente, ela só faz calar. Ela é tão falsa e renitente que até atrai só o seu pensar. Música atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, letra de Hermínio Belo. Qual é o limite da pintura? Quais relações ela pode experienciar sem destituir-se de si mesma? Essas questões surgem como pano de fundo na obra A Dança, da artista Carmen Fortes. Registros fotográficos de mais de 400 pinturas foram utilizados para a composição de um curto vídeo realizado em stop motion, e com cenas que sugerem conversações entre distintas linguagens artísticas, incluindo a prática de pintura propriamente dita, assim como, através de uma espécie de analogia, relevantes reflexões sobre o lugar da mulher na contemporaneidade. Ao som instrumental de uma das primeiras feministas brasileiras, Chiquinha Gonzaga, neta de escrava, sequências de cenas pictóricas envolvem-se pela narrativa sobre o cotidiano doméstico, que até hoje se encontra vinculado antes à realidade da mulher. Cenas que retratam mais precisamente detalhes das atividades íntimas femininas, que vão desde o lavar das roupas até o cuidado de si, em criação de um universo próprio, no qual se busca por pinceladas de encantamento, mesmo diante de profundos silenciamentos sociais ou enfrentamentos de dolorosos processos internos. Como que acompanhando a época pós-senzala, em atmosfera nostálgica, o vídeo apresenta composições com ares divertidos e graciosos, cujas imagens saltam de uma para outra em sequência não totalmente contínua, devido aos intervalos mais espaçados entre as cenas da narrativa, como acontecia nos vídeos de antigamente. E assim, ao relembrar de padrões arcaicos relativos tanto à técnica quanto à poética, a artista vivifica o sentimento de liberdade tão recorrente no percurso histórico da mulher e não menos na história da arte. Sabe-se que uma mesma vontade de libertação de padrões compõe, por exemplo, a trajetória de Matisse, que ao desvencilhar-se de regras acadêmicas, conferiu lugar mais privilegiado aos elementos propriamente pictóricos, sendo assim capaz de criar pinturas desapegadas da tradicional perspectiva geométrica. Sua pintura A Dança, na qual se fundamenta a obra de Carmen Fortes, exprime a perspectiva necessária através dos contrastes cromáticos, que ao lado das curvas das formas ou corpos unidos e flutuantes, produzem o almejado movimento circular. Uma pintura em movimento? Movimento tal que simboliza em A Dança a passagem do clássico ao moderno, em sincronização contemporânea. As primeiras imagens do vídeo compõem-se por pinturas com a profundidade da janela visual, em cena a ser contemplada em um movimento mais lânguido, tanto pelo tempo do stop motion, como pelo próprio ritmo da música Lua Branca. Tanto é assim que a troca da música mais lenta por outra, a atraente, mais acelerada e de tom mais vibrante, confere às imagens subsequentes movimento mais rápido. A própria música corrobora com tal força a sensação de movimento da composição que parece se insinuar como mais um elemento pictórico. Pinturas sonoras? Além disso, nesta segunda parte, as imagens não apenas se desvencilham da perspectiva geométrica inicial, à maneira moderna, como manifestam uma atmosfera convidativa na medida em que sugerem o próprio espectador, ou melhor, a espectadora, como complemento da representação em recortes da realidade. E é assim que Carmen Fortes faz uso da mídia digital para corroborar ou intensificar o movimento pictórico, seja pelo vídeo, seja pelo áudio. Desse modo, não há motivos para que sua obra não se defina, ao menos em termos conceituais, como uma pintura, ou, se preferir, como uma pintura não convencional. Além da conversa com a época moderna das artes, representada, entre outros artistas, por Matisse,
A cena em que aparece uma máquina de lavar possui ao menos dois planos de significação. Em termos narrativos, como vimos, ela representa a atividade doméstica realizada pela imensa maioria das mulheres. Em termos técnico-conceituais, ela fortalece um interessante diálogo com o movimento da pop art, cuja ascensão ocorreu na década de 60 nos Estados Unidos. Tendo em vista que esse movimento desejava justamente uma relação mais visceral entre a arte e a vida real, estabeleceu inúmeras críticas a partir da inserção de objetos de uso cotidiano como parte de objetos artísticos, como temos o clássico exemplo das caixas de sabão em pó que compõem as Brillo Boxes de Andy Warhol, expostas pela primeira vez em 1964 na Stable Gallery. Com suas Brillo Boxes, Andy revolucionou a história da arte ao propor a famosa questão descrita por Arthur Danton: o que a arte é? Questão tal que causou grande impacto na medida em que intelectuais e teóricos da arte não conseguiram encontrar uma definição filosófica e logicamente satisfatória, e que, por conseguinte, desbancou teorias que pretendiam determinar previamente o sentido da arte enquanto tal. Esse fato corroborou a prática relacionada à imensa liberdade dos artistas em suas reflexões e realizações. Neste sentido, a máquina de lavar apresentada em A Dança entra em conversação direta com as Brillo Boxes, na medida em que aquela não apenas compõe-se por elementos da vida cotidiana, como também encontra-se liberta de qualquer classificação técnica pré-definida. Coloca em diálogo distintas linguagens da arte na história, como, por exemplo, o uso da perspectiva geométrica, iniciado no Renascimento e que define a pintura como clássica, em contato direto com as novas mídias contemporâneas. Considerando a reunião de inúmeras linguagens artísticas e com o uso da mídia digital, não seria mais pertinente procurar uma classificação para a obra dentro do contexto contemporâneo? Não haveria motivos para não considerar a dança como uma animação, uma vez que ela confere movimentação a uma sequência de imagens fotografadas que anteriormente encontravam-se sem movimento. Não fosse o fato de que uma animação geralmente possui uma narrativa com início, meio e fim, e mesmo nos casos em que se joga com essa sequência ela fica subentendida, e disso condizer parcialmente com o que se apresenta em A Dança, nenhuma suspeita inicial seria criada. No entanto, a existência de uma discussão aprofundada sobre linguagens artísticas parece extrapolar o terreno da animação. Seria o caso considerá-la uma videoarte? Num sentido amplo, a dança parece conciliar-se à videoarte no que tange ao exercício da autorreflexão sobre a própria linguagem que a compõe. Em outro sentido, seu modo pouco mais narrativo de levantar críticas sobre o contexto social da mulher, apesar da paradoxal e interessante forma de valorizar e enaltecer a mulher em sua atividade doméstica, continua por mantê-la entre as fronteiras da animação e da videoarte. Seria a dança uma série de pinturas que não é bem uma série de pinturas? Ou seria uma animação que não é bem uma animação? Ou então uma videoarte que não é bem uma videoarte? O admirável na obra consiste justamente na quebra de moldura ocasionada pelos distintos tipos de relações, que sugerem um movimento reflexivo e, mais ainda, a abertura de perspectivas para o contínuo repensar sobre o lugar da clássica pintura em suas renovadoras relações híbridas. Enfim, Carmen Fortes oferece um objeto de arte que, por ora, compreendemos como inclassificável, mas em perfeita conciliação entre técnicas, e não menos em conciliação entre poética e vida real, na medida em que, por analogia, a narrativa do vídeo parece corresponder à situação de mulheres que ocupam múltiplas funções. Apesar de muitas vezes não serem valorizadas por cada uma de suas atividades, de forma paradoxal, podem encontrar sua liberdade precisamente por essa indefinição, a saber,
pela autoafirmação como indivíduos não rotuláveis.